Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Em tempos de crises humanitárias em muitos lugares do mundo, vamos relembrar a reportagem que mostrou como o Brasil recebe pessoas que, pelos mais diversos motivos, deixam seus países de origem. Confira também a luta de uma mãe pelo direito ao custeio do tratamento médico da filha. Acompanhe comigo. TRF1 garante a uma estrangeira em situação imigratória irregular o direito de pedir refúgio no Brasil. TRF da Primeira Região amplia a interpretação da lei e autoriza saque de FGTS em caso de autismo. Começa agora. Vem comigo! O jeito acolhedor e receptivo do nosso povo pode ser um dos motivos de o Brasil estar se tornando um dos destinos de pessoas que fogem de crises e até de guerras. A ideia é recomeçar. Nesta reportagem, William Nascimento mostra como o Brasil e a Justiça Federal lidam com refugiados e imigrantes irregulares. Confira. O assistente administrativo Carlos Amel deixou Cuba, seu país de origem, em 2019, buscando melhores oportunidades no Brasil. Ele faz parte das 156 mil pessoas vindas de 175 nações que nos últimos 10 anos migraram para o país em busca de uma vida melhor ou de refúgio. Tentar um futuro melhor. Cuba é um país com um atraso econômico enorme, com dificuldades econômicas, com uma economia totalmente atrasada com respeito ao mundo e sem um futuro promissório pela frente. Então, a ideia de ter um futuro melhor para mim, para meu filho e para minha família foi o que pesou mais. Segundo o relatório anual de tendências globais da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, no final de abril de 2025, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas à força no mundo. Isso equivale a uma em cada 67 pessoas no planeta. A oficial de proteção do Acnur, Silvia Sander, explica que o tratamento legal aplicável a pessoas refugiadas e a migrantes irregulares é diferente. Ainda que existam várias semelhanças entre a figura da pessoa refugiada que está se deslocando, fugindo de graves perseguições ou de graves violações de direitos, né? E uma pessoa que está migrando por melhores oportunidades econômicas, oportunidades de estudo ou de trabalho, ainda que existam semelhanças, mas são dois grupos, duas categorias jurídicas distintas, o que significa que só são regidos por normativas distintas, tanto no plano internacional quanto no âmbito interno, né? Aqui no Brasil a gente tem duas leis federais importantes. Tem a lei de refúgio, que se aplica a pessoas solicitantes e refugiadas, como a lei especialista na matéria, e tem a lei de migração, que é a lei 13445, que eu mencionei, que se aplica a pessoas que estão nesse contexto de migração mais amplo. Conhecida como Estatuto dos Refugiados, a Lei 9474, de 97, define como refugiadas as pessoas que deixam seu país por causa de perseguição em razão de raça, religião, opinião política, pertencimento a determinado grupo social ou que estejam fugindo de uma grave ameaça a seus direitos humanos. A professora especialista em Direito Internacional da Universidade de Brasília, Carolina Claro, explica as principais causas da vinda de cada vez mais estrangeiros ao Brasil, principalmente de países latino-americanos. Pessoas que vêm para trabalho, para fins de estudo, para diversos motivos, e também pessoas refugiadas que têm um instituto jurídico à parte. A maior parte dessas nacionalidades é de pessoas latino-americanas, historicamente por conta das fronteiras brasileiras, por conta da proximidade, então tanto questões laborais, né, quanto questões de refúgio muitas vezes. Mas nós temos alguns fluxos migratórios que são mais marcantes, ou que têm sido mais marcantes na última década, principalmente a partir da vinda de pessoas haitianas, quando nós começamos a olhar uma migração de crise, de países que têm crises, sejam políticas, sejam econômicas, ambientais e às vezes crises de formas múltiplas, né? Crises estruturais do Estado.
Então, pessoas que não necessariamente vêm numa situação de refúgio, mas pessoas que vêm desses países onde há algum tipo da chamada crise humanitária. Entre 2015 e 2024, o Brasil recebeu mais de 454 mil solicitações de reconhecimento da condição de pessoas refugiadas de 175 países, principalmente vindas da Venezuela, de Cuba, do Haiti e de Angola. Ainda segundo a Acnur, ao final de 2024, o país contabilizava 156.612 pessoas reconhecidas como refugiadas. O relatório do Obmigra revela que o Brasil continua atuando de forma ativa no acolhimento internacional, mas é preciso observar que a entrada e a permanência de estrangeiros no país pressupõe a emissão de vistos em embaixadas ou consulados brasileiros, nos países de origem ou assim que a pessoa chegue ao Estado brasileiro. Caso isso não ocorra, ela corre risco de deportação, conforme explica a professora Carolina Claro. É uma forma administrativa no Brasil de retirar compulsoriamente pessoas que ou entraram de forma irregular, ou seja, sem o visto, sem documentos, às vezes não só o visto aportado no passaporte, mas às vezes mesmo sem documentação, sem nenhum comprovante de identidade e de nacionalidade. Essa pessoa geralmente entra por pontos não vigiados da fronteira, ela não passa pelo controle migratório quando ela entra sem documentos, ou sem visto, inclusive, e essa pessoa já entra então de forma irregular ou indocumentada perante a legislação brasileira. Essa pessoa é passível de deportação, segundo a lei de imigração, mas ela pode regularizar, segundo a lei atual, ela pode regularizar a situação no território brasileiro. A Justiça Federal tem atuado em casos dessa natureza. Recentemente, o TRF da Primeira Região garantiu a uma estrangeira o direito de pedir refúgio no Brasil, mesmo estando em situação migratória irregular. A mulher havia sido notificada a deixar o país sob risco de deportação, mesmo após tentar formalizar seu pedido na Polícia Federal. O tribunal entendeu que a notificação era um ato com potencial de lesão a direitos, tendo em vista que a Constituição brasileira garante o direito de solicitar refúgio a todos, independentemente da forma de entrada no país. Para Carolina Claro, o julgamento do TRF1 está em consonância com a legislação brasileira e internacional sobre o tema. Essa situação é amparada pela Lei de Imigração, pela Constituição Federal e pela Lei de Refúgio e pela Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. Então, não há motivo para que uma pessoa em situação migratória irregular, tenha ela entrado irregular ou permanecido irregular depois de ter entrado de forma regular, tenha negado o acesso ao pedido de refúgio. Então, a gente tem essa situação em que esse julgamento foi extremamente importante porque ele reforçou, inclusive, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso bastante conhecido chamado Pacheco Tineo e outros, que é a sua família, contra a Bolívia, porque o governo boliviano negou o acesso ao refúgio a essa família peruana porque eles estavam em situação migratória irregular, sendo que tratados internacionais, enfim, o próprio princípio da não devolução, que independe de tratados internacionais, porque é uma norma cogente no direito internacional, é um princípio de direito internacional, impede que esse tipo de situação ocorra. Já a oficial de proteção do Acnur, Silvia Sander, destaca que a legislação brasileira é pautada nos direitos humanos. De maneira geral, o que a gente sempre reconhece e enfatiza é que a legislação brasileira ela é extremamente não só positiva, mas também flexível em um certo sentido, seja para solicitantes de refúgio, seja para refugiados. É considerada uma boa prática, não só na região, mas a nível global, porque ela oportuniza que essas pessoas possam, como eu disse, trabalhar, matricular os seus filhos em escolas, acessar as políticas de assistência social, se estiverem numa situação de hipossuficiência econômica, dentre outras possibilidades. Ainda segundo Silvia, a melhor maneira de evitar a entrada de imigrantes irregulares é investir no serviço de acolhimento em fronteiras, portos e aeroportos brasileiros. Nossa primeira estratégia ela é sempre preventiva. Então, garantir que nos pontos principais de entrada ao Brasil, como aeroportos internacionais, como o caso do aeroporto de Guarulhos, mas fronteiras terrestres, portos, que se estabeleça um modelo chamado de sistema sensível a pessoas em necessidade de proteção internacional. O que isso significa? Quando alguém chega, é preciso que exista um serviço capaz de conversar com essa pessoa, entrevistá-la individualmente, entender quais são as razões da vinda ao Brasil
informá-la sobre o direito de pedir refúgio ou sobre outros direitos que existem no marco da legislação migratória, caso não seja uma pessoa refugiada, e a partir disso orientá-la sobre qual é o passo a passo para formalizar o pedido de refúgio. O refúgio, na maioria das vezes, é a oportunidade de reconstruir a vida, como conta Carlos Amel. Às vezes você tem que deixar de lado o que você é até um momento e decidir que você poderia empreender outros caminhos e poderia achar outras liberdades e outros jeitos de viver diferente a lo que você está vivendo todos os dias. Nós, os refugiados, somos pessoas também que temos direito a ter uma oportunidade de avançar na vida, né? E de demonstrar que a gente, com diferenças de cultura, com diferenças de idioma, a gente pode aportar ao desenvolvimento do Brasil e da organização onde você esteja. Imagine precisar de um recurso essencial para a saúde de um filho e, mesmo com direito garantido, ter que enfrentar uma verdadeira batalha. Essa é a realidade de muitos trabalhadores quando precisam recorrer ao FGTS para custear tratamentos médicos, mas encontram barreiras. Acompanhe a história de uma mãe que não mediu esforços para garantir o que era direito da filha, mesmo precisando recorrer a uma disputa judicial. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, é um direito do trabalhador seletista. O saldo acumulado com os depósitos mensais feitos pelo empregador, na proporção de 8% da remuneração do empregado, pode ser sacado em diversas situações, como, por exemplo, a demissão sem justa causa ou quando o trabalhador atinge 70 anos ou morre. O saque também é permitido por motivos de saúde, incluindo doenças graves e procedimentos médicos essenciais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, em 2021, mais de 400 mil trabalhadores usaram o FGTS para custear tratamentos. Atualmente, as regras permitem o saque para trabalhadores diagnosticados com HIV, câncer e outras 15 enfermidades, incluindo casos de cardiopatia grave, alienação mental, cegueira, contaminação por radiação e doença de Parkinson, por exemplo. Além disso, o FGTS pode ser retirado para tratar dependentes com microcefalia ou autismo grau 3. Para solicitar o saque, o trabalhador precisa apresentar um relatório médico específico, exames clínicos e documentos pessoais. Mas o que fazer quando, mesmo com tudo em ordem, o pedido é negado? A bancária Patrícia Pelizaro enfrentou esse problema. Sua filha Paola, de 10 anos, foi diagnosticada com autismo nível 1 e superdotação. Como o convênio de saúde não cobria os tratamentos necessários, ela decidiu recorrer ao FGTS. Por mim, que era só dar entrada lá na Caixa Econômica, peguei o laudo com a médica, ela preencheu, assinou, entreguei na Caixa. Achei que a partir dali fosse liberado. Mas não, aí teve a negativa da Caixa. E aí eu procurei saber o que eu deveria fazer. Aí o funcionário da Caixa falou, vai ter que ser por meio judicial. Patrícia entrou com a ação e ainda em primeira instância conseguiu uma decisão favorável. Mas o caso chegou ao TRF da Primeira Região e o relator desembargador João Carlos Maier Soares confirmou a sentença. O magistrado destacou que o entendimento do tribunal permite o saque para tratamentos de doenças graves, de trabalhadores ou dos seus dependentes. Com base nas provas apresentadas, o direito de Patrícia ao saque do FGTS foi confirmado. O advogado Luciano Martins, que trabalhou no caso, explica por que a Justiça tem garantido esse direito. Lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, nós temos um rol onde estabelece diversas hipóteses para o saque do FGTS. Dentre eles, nós temos algumas doenças graves, tidas como graves, né? Que seria a neoplasia maligna, HIV e doenças raras. Já existe uma jurisprudência, basicamente, que é consolidada nesse sentido, de que esse rol que está lá no artigo 20, ele não é um rol taxativo. Ele deve contemplar todas as doenças graves, inclusive o espectro autista, né? E isso em decorrência de quê? Em decorrência da função social da norma. Porque não é simplesmente você chegar e elencar quais são as doenças graves e deixar outras de fora. Você vai adaptando, né? A neuropsicóloga Daniela Frade
destaca que crianças com autismo precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Neuropediatras, psiquiatra infantil e aos neuropsicólogos para o diagnóstico. Depois desse diagnóstico, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com autismo, que pode ser fonoaudiólogo, terapia ocupacional, a estimulação cognitiva, de habilidades sociais, né, a pedagoga também. Então, aí a gente tem psicomotricidade, a gente tem uma gama de profissionais que podem estar trabalhando. O autismo, normalmente, ele vem com comorbidades, então ele vem com outros transtornos juntos. Muitas vezes a gente tem o autismo e a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem crise de pânico, a gente tem, muitas vezes, TDAH, que vem junto com isso aí. Então, não é só o autismo que a gente vai olhar. E muitas vezes a gente tem junto altas habilidades, superdotação, que também é importante ser avaliado. Esse caso mostra que, embora o direito ao saque do FGTS para tratamento de saúde esteja previsto em lei, muitos trabalhadores ainda precisam recorrer ao judiciário. A boa notícia é que a Justiça Federal vem reconhecendo a necessidade de ampliar essa interpretação, garantindo o benefício a mais famílias. Com o recurso liberado, Patrícia está aliviada. E representa para a gente um porto seguro, sabe, assim, porque independente assim do tratamento que esteja fazendo, você tem pelo menos aquele valor ali, você fala, olha, aquele ali garante, né, até sossego para a família. Termina agora o Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Voltamos na semana que vem com mais uma edição, especialmente feita para você. Enquanto isso, continue com a gente nas redes sociais. O TRF1 está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tchau!